excelente dia para vocês, minha turminha. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana. Que Deus possa abençoar esse dia que se inicia, essa nova semana que está iniciando. Então, meus amores, como que foi de final de semana? Descansaram, passearam? O que é que vocês fizeram? Então, espero que tenha sido cheio de muita paz. Então, olha só, minha turminha, hoje, tá? Hoje é dia 18 do mês 10, que é o mês de outubro do ano de 2021. Isso mesmo, então hoje é 18 do 10 de 2021. E hoje é segunda-feira, isso mesmo, hoje é segunda-feira. Então, meus amores, vamos para a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje será atividade em folha, tá certo? Atividade impressa. E hoje a gente vai trabalhar o numeral 14. Isso mesmo, eu vou mostrar aqui para vocês. E antes da gente trabalhar o numeral 14, eu vou mostrar, a gente vai relembrar os números até o número 14, tá bom? Vou colocar aqui para a gente identificar esses números. Então, olha só, meus amores. Aqui, olha só, essa tabelinha eu tenho do número 1 e vai até o número 30. Isso mesmo, olha a quantidade de números, né? E desses daqui, a gente vai rever os números que a gente já estudou, tá certo? Então, olha só, que número é esse aqui? É o número 1. Eu tenho um lápis, certo? E esse número aqui abaixo? Que número é esse? Número 2. Então, olha só, deixa eu aumentar aqui. Esse aqui é o número 2. Então, ó, um lápis, 2 lápis, certo? Depois do número 2 vem o número 3. Isso mesmo. Então, olha só, um lápis, 2 lápis, 3 lápis. Então, aqui eu tenho 3 lápis, certo? Depois desse número 3 vem o número 4. Isso mesmo. Um lápis, 2 lápis, 3, 4. Olha só, temos aqui 4 lápis. 1, 2, 3, 4. Isso mesmo. Depois do número 4, a gente tem o número 5. Então, vamos contar 5 lápis. 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5 lápis agora. Depois do número 5, vem o número 6. Muito bem. Um lápis, 2, 3, 4, 5, 6. Temos aqui, olha, tenho aqui na minha mão a quantidade de 6 lápis. Depois do número 6, a gente já estudou o número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lápis eu tenho aqui. Depois do número 7, a gente estudou o número 8. Muito bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloco mais um e fico a quantidade de 8. Então, eu tenho aqui na minha mão 8 lápis. Depois do número 8, a gente estudou o número 9. Se eu já tenho aqui a quantidade de 8 lápis, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando eu coloco mais um, eu fico com 9 lápis. Isso mesmo.
Depois do número 9, a gente estudou o número 10. Uma dezena. Lembram da dezena? Então, aqui eu tenho, ó, o número 10, que é a mesma coisa de uma dezena. Então, se eu já tenho aqui 9 lápis, com mais um lápis, eu fico com quantos lápis? Com 10 lápis, isso mesmo, com a quantidade de 10 lápis. Então, eu tenho agora aqui, olha, um lápis, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lápis. Depois que a gente chegou na casinha da dezena, número 10, a gente conheceu o número 11. Repitam junto com a tia Fabiana. 11. 11, que é a mesma coisa de eu ter uma dezena, uma unidade, certo? Eu tenho uma dezena com 10, com uma unidade, formando o número 11. Se eu já tenho aqui na minha mão 10 lápis, 10 com mais um, eu vou formar o número 11. Então, eu tenho aqui na minha mão 11 lápis. Depois do número 11, a gente estudou o número. Quem sabe que número é esse? Muito bem, o número 12. É a mesma coisa de eu ter uma dezena, ou o número 1, uma dezena e 2 unidades. Então, olha, uma dezena, 2 unidades, formando o número 12. Se na minha mão eu já tenho 11 lápis, se eu colocar mais um, eu vou ficar com 12 lápis. Isso mesmo, 12 lápis. Depois do número 12, a gente estudou o número. Que número é esse aqui? O 1 e o 3 é o número 13. Isso mesmo. Eu tenho uma dezena e 3 unidades. 3 unidades, uma dezena e 3 unidades, formando o número 13. Se aqui eu tenho 12 lápis e eu colocar mais um lápis, eu vou ficar com 13 lápis, isso mesmo. E hoje a gente vai estudar a quantidade de 14. Repitam junto, 14. Então, olha só, o 1 e o 4, eu vou formar o número 14, isso mesmo. Então, olha só, vou contar aqui para vocês novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lápis e hoje 14. Isso mesmo, olha a quantidade. 14, eu tenho aqui na minha mão a quantidade de 14 lápis. Então, olha só, esse é o número que a gente vai trabalhar hoje, o 1 e o 4. Vamos colocar na atividade para a gente responder? Então, meus amores, aqui, vocês estão vendo a data de hoje, dia 18/10, segunda-feira. E logo abaixo você vai colocar o seu nome, tá certo? Então, olha só, número 14, o número que a gente acabou de estudar, acabamos de ver, certo? Temos aqui, olha só, alguns tomates. Vamos contar quantos tomates tem aqui? Olha só, vou colocando o pontinho pra gente ir contando junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, temos aí 14 tomates. Olha só, o número 14 aqui embaixo, certo? E agora, vamos praticar a escrita do número 14. Olha só aqui abaixo. Aqui abaixo você vai cobrir os pontilhados desse número, olha. 1 e o 4 formando o número
14, isso mesmo. Então, caprichem aí, tá bom? E na página seguinte, pinte 14 figuras. Temos aqui abaixo esse quadro com alguns bonés. Você vai contar até chegar à quantidade de 14 e você vai pintando, certo? Vai pintando e contando até chegar à quantidade de 14 lápis. 14 bonés, aliás, tá certo? A gente contou junto os 14 lápis e você vai contar aí os 14 bonés e vai pintar, tá bom? E por último, copie o número 14. Vocês já cobriram lá atrás, agora você vai copiar sozinho, tá certo? Olha só, o número 1 e 4. Número 1, número 4, uma dezena, 4 unidades. Então, você vai, nesses quadradinhos em branco, você vai escrever o número 14. Tá bom? Então, é isso, meus amores, que vocês revejam os números. É muito importante que vocês sempre façam as observações dos números do início até onde a gente já viu, tá certo? Para vocês ir sempre reconhecendo. É sempre bom ficar contando também, para vocês identificar as quantidades, tá certo? Então, é isso. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana e até amanhã, se Deus quiser.